Olá, vamos a mais uma aula do curso de Matemática para o concurso do Banco do Brasil. Sou o professor Rogério e hoje vamos trabalhar noções de conjuntos, relações e funções polinomiais. Como material de apoio, eu utilizo a apostila que vai ser disponibilizada a cada conteúdo. O da aula 7 já está na descrição deste vídeo, então vocês podem baixar e acompanhar por ela caso queiram. Queria aproveitar e dizer que se vocês estão gostando do curso, das aulas, do material, que pedir para que vocês se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e também me ajude a divulgar nas suas redes sociais. A grande intenção ao iniciar esse curso foi realmente divulgar o meu canal. Quero que ele seja bastante conhecido aí no país. Também quero aproveitar e agradecer os comentários que tenho recebido. São sempre muito bons, me apoiam e me motivam. Tá? Então, muito obrigado aos que têm, de certa forma, conversado comigo e têm feito comentários aí positivos no canal. Ainda na descrição do vídeo, vocês têm um link, caso queiram conhecer o meu curso de Matemática Financeira para o concurso do Banco do Brasil. Ele fica na plataforma Hotmart e ele está disponível para quem quiser adquirir. É um material bastante completo, o mesmo sistema que vocês já estão acostumados aqui da minha aula, tem material de apoio, várias horas de vídeo, e lá ao adquirir o curso você já tem acesso a todos eles, o curso já está completo, e você tem o acesso por 2 anos. Então, mesmo passando o concurso, se você quiser estudar alguma coisa mais de matemática financeira, ele vai continuar disponível para você. O nosso conteúdo de hoje traz matéria bastante básica em alguns momentos, mas é uma característica do meu material e das minhas aulas. Eu sempre parto do princípio que aquele aluno que não tem muito conhecimento aqui sobre esse conteúdo, que ele também consiga acompanhar. Mas, a partir desse conteúdo mais básico, a gente vai chegar também em questões de concurso que já cobram um pouco mais. A ideia é que quando chegarmos lá, vocês estejam preparados e consigam compreender como vai ser resolvido. Então nós vamos começar falando sobre noções de conjuntos. E a primeira coisa que temos que entender é o que é conjunto. Na verdade, não tem uma definição muito clara sobre isso. Podemos dizer que é quando você reúne coisas. E aí, muitas vezes, o que nos interessa aqui seriam os conjuntos que reúnem números, dos mais diversos, como vamos estudar aqui na sequência. E aí nós podemos mostrar como esses conjuntos podem ser representados. Eu vou colocar aqui de 3 maneiras que eles podem aparecer. A primeira delas é chamada descrição dos elementos. É quando você escreve o nome do conjunto, em geral a letra maiúscula, igual, abre chaves e coloca ali todos os elementos que estão nesse conjunto. E fecha chaves. Normalmente nós separamos por vírgula. Eu uso muito ponto e vírgula, porque como às vezes eu tenho número decimais, é uma maneira de não misturar, mas pode ser um ou outro. Além disso, tem conjuntos que são finitos, como eu coloquei aqui, A, B, C. Mas veremos mais à frente que ele pode ter uma quantidade infinita de valores. Normalmente são conjuntos numéricos. E aí, nesses casos, a gente costuma colocar alguns, colocar a vírgula e reticências. Tudo isso a gente vai ver na sequência. Mas essa primeira forma chamamos de método por descrição dos elementos. É quando você coloca o nome do conjunto, letra maiúscula, igual, abre chaves, coloca os elementos e fecha chaves. Uma segunda forma é por uma propriedade característica. Aqui, ao invés de descrever os elementos, você põe uma regra, que sempre que obedecida faz com que aquele elemento faça parte do conjunto. Então veja esse exemplo, que chamei de conjunto S maiúsculo igual, abre chaves também, mas coloquei uma regra. Coloquei que é x, tal que esse x é um número inteiro, positivo e par. Apesar de eu ainda não ter falado nessa aula sobre o conjunto dos números inteiros, nós já estudamos números inteiros na aula 1. Então não tem problema, acho que eu posso utilizar aqui, mas nós vamos reforçar isso um pouquinho mais depois na aula de hoje. Mas o fato é que se ele é um número inteiro positivo, já descartei todos os negativos. Se além disso ele é positivo, eu descartei o zero. E se ele é par, então se eu quiser colocar em ordem, o primeiro elemento desse conjunto S seria o 2. Mas somente o 2 é um número inteiro positivo par? Não, o 4 também, o 6 também, o 8 também. E esse é um conjunto infinito, como eu tinha comentado agora há pouco. Então eu colocaria alguns, vírgula, reticência e fecharia chaves. Deixando claro que
Quando eu falo que a representação é por propriedade, é quando eu tenho a regra. Quando eu descrevo aqui, aí eu já mudei. Aí eu voltei para a descrição dos elementos. Eu estou mostrando o mesmo conjunto representado de duas formas diferentes. Só que é uma terceira. Você pode representar o conjunto por um diagrama, que é uma figura fechada, pode ser circular ou não, onde dentro dela você coloca os elementos. E caso aquele valor não esteja nele, você deixa aqui fora. Bom, eu quero aproveitar aqui e introduzir um outro detalhe que seria uma forma de relacionar elemento com conjunto. Essa relação é feita através de uma simbologia, que é o símbolo de pertence ou não pertence. Então, se eu pegar aqui esse último exemplo do diagrama, o elemento A minúsculo, que está dentro desse conjunto que eu vou chamar de A, ele então pertence ao conjunto A. E é esse Ezinho que a gente vai usar aqui, meio redondinho assim. Mesma coisa, o B. Esse B está dentro do conjunto A. Então, também vou dizer que ele pertence ao A. Além disso, eu tenho um Czinho minúsculo que pertence ao A. Mas eu coloquei aqui fora, propositalmente, um elemento que não está no A. Não está dentro do A. O que eu vou dizer em relação a esse D? Que ele não pertence ao A. Como eu falei, é um conteúdo bem básico, mas eu não posso deixar de falar, senão o nosso material não fica completo. Então, vimos aqui 3 maneiras que nós temos para representar conjuntos. É importante que saibamos todos eles, porque o concurso pode colocar de qualquer uma dessas formas. Algumas definições dentro de conjuntos que também precisamos conhecer. Então, coloquei aqui o que seria um conjunto unitário. Até o nome ajuda, é bem tranquilo. Conjunto unitário é aquele formado por apenas um elemento. Então, coloquei um exemplo. A igual. Aí, coloquei por propriedade, tá? X, tal que X, é o conjunto dos números naturais menores que 1. Vou passar para o método da descrição para poder mostrar melhor por que ele é um conjunto unitário. Bom, também já falei lá na primeira aula o que são números naturais, né? São aqueles que você usa para contar. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, vai até o infinito. Mas quando eu falo que tem que ser um número natural e tem que ser menor que 1, o único número natural menor que 1 é o 0. Então, eu acabei de criar um conjunto onde tem apenas um elemento. Por isso, ele é um exemplo de conjunto unitário. Temos ainda a definição do conjunto vazio, que é aquele que não possui elemento algum. E nós representamos ou por esse símbolo ou por colchetes, onde você abre e fecha sem colocar elemento ali dentro. Tá, gente? Nunca os dois ao mesmo tempo. Ou uma forma ou outra. Olha só nesse exemplo. Nem é conjunto numérico. Estou criando um conjunto onde o X é um mês que tem 32 dias. Bom, quais ou quantos meses nós temos no ano com 32 dias? Nenhum. Então, meu A é um conjunto vazio. Conjunto universo. Conjunto que tem todos os elementos com os quais se deseja trabalhar. Gente, isso aqui é muito importante. Principalmente quando a gente começa a estudar aqueles conjuntos importantes. Dos naturais, inteiros, racionais, reais, que nós já comentamos, mas eu vou falar hoje aqui de novo. Por quê? Porque quando a gente vai dar uma resposta, a gente tem que saber em que universo nós estamos. Faz muita diferença se o exercício propõe que o universo é o conjunto dos números naturais, por exemplo, ou se é o conjunto dos números reais, muda tudo. Então, o universo seria isso. Em qual conjunto maior, digamos assim, todo o nosso estudo naquele exercício está inserido. Eu vou mostrar isso melhor, vai ficar mais claro através de exemplo. Qual o conjunto dos números menores que 4? Se a pergunta fosse só essa, era impossível responder, porque nós não sabemos em que universo estamos trabalhando. E para ficar ainda mais claro, eu vou fazer em 2 universos diferentes para vocês verem como muda, né? Como é importante saber diferenciar. Imagine então que a pergunta é: qual o conjunto dos números menores que 4, considerando como universo os números naturais? Opa, então eu vou criar aqui um conjunto, vou chamar de A, onde eu vou colocar os números naturais menores que 4. Então eu posso começar do 0, 1, 2, 3. O 4 não entra, tá, gente? Menor. Não é menor ou igual. Também vou falar um pouco mais sobre isso ainda na aula de hoje. Mas menor, o 4 não entra. Então seria isso daqui. 0, 1, 2 e 3, porque eu estou dentro do universo dos números naturais. Agora, esse mesmo exercício nós vamos mudar. Nós vamos querer o conjunto dos números menores que 4, mas o nosso universo agora são todos os números inteiros. Lembra que inteiros inclui os negativos. Então, para começar,
todos os negativos são menores que 4. Então, eu já começaria lá no menos infinito. Passaria por números negativos, vou colocar alguns aqui. Menos 2, menos 1, 0. E ainda alcançaria os positivos desde que fossem menores que 4. Incluiria o 1, o 2 e o 3. Acho que ficou bem claro para vocês como as respostas mudaram em função da mudança do conjunto universo. Então, fique sempre atentos quando estiverem resolvendo uma questão para enxergar em que universo aquele exercício está pedindo. Nós já vimos como relacionar elemento com conjunto, que é o pertence e não pertence. Agora vamos falar como relacionar conjuntos entre si. Bom, quando eu tenho um conjunto A, onde todos os seus elementos também estão dentro do B, nós vamos dizer que A é subconjunto de B. E vamos representar isso com essa notação, que é a notação de contido. Então, eu vou imaginar aqui uma situação onde todos os elementos do A estão dentro do B. Vou dizer que A é subconjunto de B, vou dizer que A está contido em B e posso representar da forma que está aqui. A, com esse símbolozinho, parece um C, B. Bom, daqui eu já posso dizer que existe também a relação do B para o A. Né? Ela surge meio que naturalmente. Então, eu poderia dizer aqui que se A está contido em B, o B contém A. E aí é só inverter o símbolo. Por outro lado, se o A não é subconjunto de B, nós temos uma forma de escrever. E o que tem que acontecer para o A não ser subconjunto de B? Basta que ele tenha um elemento que o B não tenha. Também vou mostrar com o exemplo daqui a pouquinho, tá? Mas se o A tem pelo menos um elemento que o B não tem, já vou dizer que ele não é subconjunto. Posso dizer que ele não estará contido em B e vou usar esse símbolo aqui, que é o mesmo, só que cortado. Da mesma forma, se A não está contido em B, se eu quiser relacionar o B com o A, basta inverter o símbolo, cortar e dizer que o B não contém A. Então, esse primeiro símbolo significa contém e esse segundo significa não contém. Vamos entender isso um pouco melhor com exemplos numéricos. Vamos pegar aqui a nossa letra A. Se A é o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, perceba que é um conjunto finito, né? São só esses mesmos, não tem reticências. E o conjunto B, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Posso dizer que A está contido em B? Para ter certeza, eu tenho que garantir que todos os elementos do A também estejam dentro do B. Olha só, o 1 tem no A, tem também no B. O 2 que o A possui, o B também possui. E, finalmente, o 3 que o A possui, o B também possui. Então, posso dizer aqui que A está contido em B. E, então, também é correto dizer que o B contém o A. Tranquilo, né? Mas eu não posso deixar de falar. E no B? O A é 2, 4 e 5. Eu tenho que verificar todos. O A tem o 2, só que o B não tem. Pronto, não precisa olhar o resto. Se um elemento do A não está no B, já não posso dizer que o A está contido em B. É que perceba que os outros dois até têm, mas não adianta. Então, se apenas um já não tem no B, o A já não está contido em B. E daí nós concluímos, da mesma forma, que o B não contém o A. E fiquem atentos que às vezes o exercício tenta te confundir. Relacionar elemento com conjunto, pertence e não pertence. Relacionar conjuntos entre si, eu posso relacionar com contido, não contido, contém ou não contém. Ainda há uma outra coisa que eu vou mostrar ali num exemplo na sequência, quer dizer se eles são iguais ou diferentes. É bem tranquilo. São iguais se eles têm exatamente os mesmos elementos, são diferentes se há pelo menos um elemento que um tenha e o outro não tem. Vamos fazer um exemplo ainda sobre esse assunto. Se A é igual a 1, e aí tem apenas um elemento aqui dentro, lembra? Conceito de conjunto unitário. O B pelos elementos 1 e 2, o C pelos elementos 3 e 4, o D pelo 1, 2 e 3 e o E pelo 2, 3 e 4. Determinar qual das sentenças é verdadeira. Bom, vamos lá. Vamos resolver cada uma. Eu vou escrever aqui embaixo para ter mais espaço. O que está dizendo a letra A? Que o A está contido em D. Vamos lá. O A é formado apenas pelo 1. E o D tem o 1,
Então, eu posso dizer que é verdade. O A está contido em D. Agora eu vou chamar a atenção para isso aqui, gente. E. Lembra dos conectivos que nós aprendemos lá em raciocínio lógico? Aqui a gente volta a usar. Mais à frente eu vou mostrar que, na verdade, existe uma relação entre união, interseção e tudo mais. Mas, por enquanto, basta dizer que o E é aquele caso em que você só considera verdadeiro se os dois forem verdadeiros ao mesmo tempo, tá? Na aula de lógica proposicional eu falei bastante sobre isso. Então, não adianta só o A estar contido em D. Ainda não posso dizer que a resposta do exercício será a letra A. Eu preciso analisar agora a outra, que está dizendo que o B está contido em E. Vamos ver. O B tem o 1, que o E já não tem. Isso aqui é suficiente para eu dizer que isso aqui não é verdade. Na verdade, o B não está contido em E. Então, se é um verdadeiro e um falso, o resultado é falso. Portanto, não encontramos ainda a resposta do exemplo. Vamos tentar agora no próximo, na letra B. Ele está dizendo que B é igual a E, viu? Comentei sobre isso agora há pouco. Será igual se tiver exatamente os mesmos elementos. O D tem o 1, o 2 e o 3, e o E tem o 2, o 3 e o 4. Não tem exatamente os mesmos. Então já é falso. Gente, se o primeiro é falso e ele usou o conectivo E, nem precisava analisar o próximo. Mas é para a gente treinar, eu vou analisar, tá bom? Ele fala que o B é diferente de C. O B é 1, 2. O C é 3, 4. Verdade. Gente, é porque todos os elementos são diferentes, não, tá? Se tivesse um diferente, já diria que eles são diferentes também. Tá? Então, na verdade, isso aqui deu falso resultado. Vamos verificar a letra C. B não está contido em D. Vamos ver. O B é 1, 2 e o D tem 1 e 2. Então, na verdade, o B está contido em D. Já é falsa a primeira afirmativa. Nem precisava analisar outra, mas eu vou analisar para a gente treinar. Ele fala que o 2 pertence a B. Bom, pelo menos a anotação que ele usou está correta. Relação entre elemento e conjunto não é de contido, é de pertence ou não pertence. Agora, não sei se é verdade. Vamos ver se o 2 pertence ao B? Basta que no B eu tenho 2. Sim, posso dizer que o 2 pertence ao B. Até é verdadeiro. Mas não adianta, como o primeiro foi falso, o resultado é falso. Letra D. 3 pertence a C. Vamos ver aqui, ó, o 3 dentro do C. É verdade. Além disso, ele fala que se ele abre chaves, coloca o 2 e o 3 e fecha chaves, isso está contido em D. Gente, não é necessário que eu dê nome para o conjunto. Se eu escrevo os elementos dentro de chaves, isso é um conjunto. Eu não estou analisando mais como elemento, mesmo que fosse um só. Coloquei dentro de chaves, isso se torna conjunto. Significa que eu vou relacionar não com o pertence e não pertence. Eu vou relacionar com o contido, não contido, contém, não contém, aquilo que a gente já comentou. Então, sim, o 2, 3 é um conjunto. E ele está contido no D? Cadê o D? Está aqui, ó. O D tem o 2 e o 3. Então, isso também é verdadeiro. E aí chegamos já à resposta do exercício. Como os dois são verdadeiros, o resultado disso aqui é verdadeiro. Se o resultado é verdadeiro, esse é o gabarito da nossa questão, está na letra D. Mas vamos ver por que o E não poderia ser a resposta? Ele está dizendo que o 4 pertence ao C. É verdade. Eu tenho 4 dentro do C. É verdadeiro. E está dizendo que o C pertence a E. Gente, muito cuidado. Se eu olhar aqui os elementos do C, 3 e 4, eu vou ver que dentro do E eu tenho o 3 e o 4 também. Então, na verdade, o C está dentro do E. O erro está na notação. Eu não posso relacionar conjuntos com o símbolo de pertence. Eu poderia dizer que o C está contido em E. Então, essa questão tentou te pegar nisso daí. Mas eu sei que você está atento, você não cairia. Então, ela é falsa porque usou um símbolo que não pode ser usado para relacionar conjuntos entre si. E por isso mesmo, o resultado aqui é falso. E o nosso gabarito, como já tínhamos descoberto, está na letra D. Um outro tópico que precisamos saber é número de subconjuntos. Então, a partir de um conjunto dado, né, com N elementos, que tem que ser uma quantidade finita, né, conjunto finito, é possível saber o número de elementos que o meu subconjunto terá, que eu chamei aqui de P de A. Ele será 2 elevado a N, onde o N é o total de elementos do conjunto A. Vamos ver na prática como isso funciona? Olha só, exemplo. O número de subconjuntos de A, onde o A é formado pelo 1, 2 e 3, é
Bom, o que eu preciso saber? Quantos elementos o A tem? Ele tem 1, o 2 e o 3, então são 3 elementos. O número de subconjuntos de A é dado por 2 elevado a n, então por 2 ao cubo. Então o número de subconjuntos do A é 8. Ótimo, então nós temos aqui que o gabarito está na letra C. Pessoal, mas é simples assim? É. Só que eu coloquei de propósito isso daqui para poder explicar alguns detalhes para vocês. Quais são esses subconjuntos? Não precisava saber isso para resolver a questão, mas é proposital. Eu quero falar um pouquinho de como verificar se determinado conjunto é subconjunto de outro a partir dessa lógica que eu estabeleci. Cadê esses 8 subconjuntos? Então vamos lá. Primeira observação importante. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Vou colocar isso como observação. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E não vou ficar entrando em detalhe por que não. Apenas aceitem isso que vai dar certo. O que mais? Se eu pegar cada elemento como sendo um conjunto unitário, eles também são. Olha só, se eu pegar abre chaves 1, fecha chaves, isso é um subconjunto do A. Ele está aqui dentro do A. Se eu pegar só o 2, se eu pegar só o 3... Então perceba que eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 subconjuntos. Mas eu falei que são 8, cadê os outros? Agora eu posso combiná-los 2 a 2. O 1 e o 2, o 1 e o 3, e o 2 e o 3. Opa, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual está faltando? O próprio A. Então temos aqui uma outra propriedade de subconjuntos. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. E também não vou ficar entrando em detalhe por que não, tá? Aceitem isso. Então, embora que eu não precisasse, mas propositalmente eu quis fazer, é possível mostrar então quais são esses 8 subconjuntos a partir do conjunto A formado por 3 elementos. Nós não vamos ter na aula de hoje uma questão de concurso com isso daqui. Mas só que mais à frente, numa outra matéria, eu vou ter um conteúdo onde dentro da resolução da questão eu vou precisar saber o que é número de subconjuntos. Lá eu vou lembrar a vocês que nós estudamos isso aqui. Então é algo importante e que às vezes pode cair numa questão, não pedindo só isso, mas dentro de uma questão maior, onde você precisa saber isso para chegar na resposta. Também não dá para dizer que nós estudamos conjuntos se nós não falarmos sobre as operações que envolvem esses conjuntos. Importantíssimo isso daqui. Então nós vamos partir aqui de um pressuposto para explicar todas as operações de que A e B são subconjuntos de um conjunto E. Ou seja, que eu tenho um conjunto universo que eu estou chamando de E. Só para poder ter ali uma referência. E a partir daí vamos estudar as operações. Primeira delas, união. A união, dado por esse símbolo, um Uzinho, um pouco diferente aqui, é dado por aqueles elementos que estão no universo E, que pertencem ao A ou pertencem a B. Aqui, gente, não tem como deixar de relacionar essa matéria com um pouco da lógica proposicional, porque ele usa o mesmo princípio. O ou significa que se estiver dentro de um ou se estiver dentro do outro, em qualquer dessas circunstâncias serve. Ou seja, basta que esteja em um, que já é suficiente para estar na união. Se estiver nos dois, claro que também fará parte. Então, olha só. Se eu pegar aqui no diagrama, pegar todo o A e marcar todo o A. Já está colorido aí no material, mas eu vou colorir de novo. Se ele está no A, isso aqui tudo que eu acabei de destacar está na união. Só que não apenas. Tudo que está no B também. Então, na verdade, tudo que está colorido aqui faz parte da união entre A e B. Tudo isso. No segundo exemplo, se eu pegar e colorir todo o A, e além disso colorir todo o B, que já está colorido, porque aqui o B é subconjunto do A, é uma segunda situação, então tudo isso aqui está dentro da união. Acabou virando o próprio A, porque o B está contido nele. Olha a terceira situação. Eles não têm elementos comuns. Eles são disjuntos. Mas se eu colorir o A, tudo isso aqui já faz parte da união. Também faz parte tudo que está no B. Então, essas duas partes fazem parte do que chamamos de união.
Bom, então mostrei para vocês o que é o conceito, qual é a forma de representar por propriedade. Mostrei com alguns exemplos de diagrama. Para fechar o entendimento, eu vou mostrar agora com exemplos numéricos. Então veja aqui nossa letra A. Um conjunto A maiúsculo formado pelo 4, 5 e 3 e um conjunto B maiúsculo formado pelo 0, 3 e 1. Qual vai ser a união? Todos os elementos do A eu já posso colocar, porque se fizer parte do A já faz parte da união. E acrescentar os do B que ainda não estão aqui. Eu não preciso repetir o que já está. Então acrescento 0. Acrescento 3? Não, o 3 já está, então não preciso. Acrescento o 1. Então ficou bem claro, acredito aqui para vocês, que a união aceita tudo. Tudo que está em um, acrescido com tudo que está no outro. Sempre aqui, quando eu ensino isso, os alunos perguntam, mas não tem que colocar em ordem? Não é uma obrigação. Mas se você está ali fazendo uma questão de múltipla escolha, provavelmente a alternativa vai estar em ordem. Aí basta você olhar qual é aquele que vai ser em ordem, o conjunto que você encontrou. Nesse caso seria o 0, 1, 3, 4 e 5. Mas como não é obrigatório, eu não vou fazer aqui. Vamos ver o segundo exemplo. O 2, o 0 e o menos 1. Então, só de estar no A, já está na união. Já posso colocar. Além disso, vou acrescentar os do B que ainda não estão aqui. O menos 1 já está, então não precisa acrescentar. O 0 já está, vou acrescentar apenas o 5. Tá, então é bem tranquilo. E aqui nós temos a determinação da união. Mais à frente vai ter um tópico para falar sobre o número de elementos de um conjunto. Mas eu quero aproveitar que eu já estou com isso aqui na tela e já fazer algumas considerações sobre isso. Tem circunstâncias que nós precisamos saber quantos elementos eu tenho na união de dois conjuntos. Bastaria eu ver quantos elementos eu tenho no A, que são 3. Somar com a quantidade que eu tenho no B, que são 3. E subtrair os que se repetem. Então, se eu precisasse saber o número de elementos da união, seria, nesse caso, 3 mais 3. Agora, quantos se repetem aqui? Bom, se repete apenas um elemento, que é o 3. Então, menos 1. Então, daria 6 menos 1, daria 5 elementos. Olha só a resposta. Ele tem 5 elementos. Tá, então, eu estou me antecipando aqui porque é isso. Nosso material tem que ser bem dinâmico, eu tenho que ensinar o máximo de coisas que eu puder para vocês. Então, acho que esse exemplo é ótimo para você entender essa lógica de número de elementos da união. Vamos fazer aqui um segundo só para conferir. Quantos elementos tem o A? 3. O B? 3. Quantos se repetem? Se repete aqui o 0 e o menos 1. Então, 2 se repetem. Então, seria 3 mais 3 menos 2. Daria 6 menos 2, seria 4 elementos. Tá vendo? O resultado tem 4 elementos. Vamos falar agora sobre a interseção entre A e B. Tá? Com o acordo ortográfico, a gente pode aceitar intersecção ou simplesmente interseção. Se você encontrar das duas formas, as duas são corretas. Nós vamos representar por esse símbolo, que seria um U voltado para baixo. Só que agora, na propriedade descrita, fará parte da interseção aqueles elementos que estão dentro do universo. Lembra que nós chamamos o universo de E? Tal que ele pertença ao A e, ao mesmo tempo, pertença ao B. Então, só vai fazer parte da interseção se estiver nos dois ao mesmo tempo. Vamos olhar aqui nas figuras qual é a resposta da interseção. E aqui a gente vai mostrar como é que eu faço quando eu estou em dúvida ali no desenho para representar. Normalmente eu pego e sombreio, faço riscos em todo o conjunto A em uma direção e faço no B em outra direção. Onde cruzar, onde ficar xadrez, é a resposta, que já estava aí para vocês, só esse meio aqui, tá bom? Então, é uma das maneiras de você descobrir a interseção. Olha só o segundo, eu já sei a resposta, tá? É o que está aí na apostila, mas se eu quisesse usar esse método, a interseção entre A e B, eu pegaria aqui, faria riscos no A numa direção e no B numa direção contrária. Onde cruzasse, onde ficasse xadrez, seria a resposta. Que é exatamente o que já estava colorido aí, todo o B. O que vocês perceberam, gente? Que se o B está contido em A interseção é todo o conjunto B. Então fica aí uma propriedade para vocês. E se eles forem totalmente separados, disjuntos, então não tenho elementos comuns. Eu nem vou colorir aqui o A numa direção e o B em outra para não confundir vocês. Mas se eu fizesse isso, vocês iam ver que eles não iam se cruzar em nenhum momento. Então, nesse caso aqui,
eu vou dizer que a interseção entre A e B foi um conjunto vazio. Bom, mesma história. Mostrei a propriedade, mostrei o conceito e mostrei em desenho. Vamos ver agora com números. Se eu pegasse aqui o A, conjunto A, formado pelo 4, 5 e 6, e o B formado pelo 2, 4, 0 e 6, qual seria a interseção entre A e B? Apenas os que se repetem. Como é que eu costumo fazer isso, gente? Eu costumo pegar um deles, quando for apenas 2, claro, porque isso pode ser com 3 ou mais, tá? Mas aqui eu estou só ensinando mesmo o que é a operação, então estou usando só 2. Eu costumo pegar o menor deles, o que tem menos elementos, porque é mais fácil de testar. Aí eu olho elemento por elemento se ele também está no outro. Simples assim. Olha, o A tem 3 elementos e o B tem 4, eu vou no que tem menos, vou no A. Bom, o A tem o 4, o B também. Se tem nos dois, tem na interseção. O A tem o 5, mas o B não tem, então não serve. O A tem o 6, o B também tem. O 6 serve. Preciso percorrer o B? Não, eu percorro só um deles quando forem 2. Então já tem a resposta. O 4 e o 6 são os elementos comuns, então eles fazem parte da interseção entre A e B. Vamos a um outro exemplo. Vamos lá. O A, 8, 9 e 15 e o B, 1, 3 e 7. Eu vou escolher um deles. Como eles têm a mesma quantidade, vou escolher o A. O A tem o 8, o B não tem. O A tem o 9, o B não tem. O A tem o 15, o B não tem. Pronto, nem preciso fazer o contrário. Se eu olho um deles em relação ao outro e não tem elementos comuns, é porque a interseção é vazia. Ele cairia nesse último caso que eu mostrei aqui no desenho. Reforço, gente, eu optei por explicar para apenas 2 para vocês entenderem bem o que é a operação. Se algum momento a gente precisar com 3 ou mais, eu explico para vocês. Temos ainda a operação da diferença. E aqui, gente, a ordem importa. Na união, se eu fizer a união entre A e B ou entre B e A, é a mesma coisa. Se eu fizer a interseção A com B ou B com A, é a mesma coisa. Na diferença não é. Cuidado com isso. Eu também optei por não colocar aqui propriedades, senão o material fica extenso demais. Ele já está ficando, mas eu estou tentando ser objetivo, pegando o que eu acho que é mais importante vocês saberem, tá? Então, olha só. Para fazer parte da diferença A menos B nessa ordem, o valor tem que pertencer ao A e, ao mesmo tempo, não pode pertencer a B. Então, vamos ver como isso fica no desenho. Eu pegaria todo o conjunto A e depois apagaria o B. Aí sobra o que já está aqui desenhado dos lados. E se o A estiver dentro do B? Se eu pegar o conjunto A e depois apagar o B, nada vai sobrar. Então, se o A está contido em B e eu fizer a diferença A menos B, vai dar como resultado um conjunto vazio. E se for o contrário, eu fizer o A menos B e o B estiver contido em A, aí você vai pegar o A, vai apagar o B e vai sobrar essa parte aqui de fora, como já estava colorido para vocês. Vamos entender isso melhor por números. O que seria o A menos B quando o A for 4, 5, 3 e 1, o B for 4, 2 e 1? Basta pegar o A, testar elemento por elemento, se ele obedece ao mesmo tempo à propriedade de pertencer ao A, como eu vou pegar a partir do A, então essa primeira sempre vai ser verdade, mas ele não pode pertencer ao B. Então o que eu vou testar, na verdade, é se o elemento está no B. Se estiver, não serve. Então eu peguei o A, ele tem o 4, até aí tudo bem, mas o B também tem. Então, o 4 não serve. Peguei o 5, tenho no A, não tenho no B. Então, o 5 serve. Obedeceu as duas regras ao mesmo tempo. Peguei o 3 que eu tenho no A e não tenho no B. Então, o 3 também serve. O A tem o 1, só que o B também tem. Então, ele não serve. Então, na verdade, aqui eu já fecho chaves. E a resposta A menos B é 5 e 3. Gente, eu não quero confundir vocês, então eu não vou fazer o B menos A aqui escrito, mas vou comentar. Se eu fizesse o B menos A, gente, eu ia eliminar o 4 e o 1 e a resposta seria só o 2. Mas eu não posso incluir o 2 aqui, porque na verdade a ordem importa. Quando eu falo A menos B, o primeiro pressuposto é que ele esteja no A. O 2 não está no A, então não faz parte. Se eu fizesse o B menos A, aí a resposta seria só o 2, que é o único elemento que pertence ao B e não pertence ao A. Bom, é bem fácil, mas eu tinha que comentar. E na letra B? O A é 3, 4 e 5, o B é 2, 1 e 6. Bom, o A tem o 3 que o B não tem. Ele tem o 4 que o B não tem. E ele tem o 5 que o B não tem. Na verdade, eles não têm elementos comuns. Então, todo o A fará parte do A menos B.
Só, mas o 2 e o 6 não? Não. O 2, 1 e 6 seria se eu fizesse o B menos A, que é diferente. Também é importante que a gente conheça a operação da complementação. Vou até fazer aqui do lado, é esse C maiorzinho assim. E aí aqui também tem uma ordem, tá? Quando eu coloco aqui em cima o A e embaixo o B, estou dizendo que é o complementar de A em relação ao B. O que significa o complementar? O que falta ao A de A para B, tá nessa ordem. O que falta ao A para se tornar igual ao B. Por isso já tem uma condição de cara. Para ter sentido falar complementar de A em relação a B, obrigatoriamente o A tem que estar contido em B. O A tem que ser um subconjunto de B. Por que eu tenho que garantir isso? Porque se o A tiver algum elemento que o B não tem, ele nunca vai se tornar igual ao B, por mais que eu acrescente elementos. Ele vai acabar tendo mais elementos que o B. Mas o objetivo é que eles se tornassem iguais. Então, gente, se o A não está contido em B, não tem nem sentido eu falar de complementar de A em relação a B. Tá bom? Então, essa é uma primeira condição. Agora, se isso é verdade, o complementar de A em relação ao B é só fazer o B menos A. Ou seja, o que o B tem que o A não tem é o que falta ao A para se tornar igual ao B. Em outras palavras, eu preciso dos elementos que pertencem ao B e que não pertencem ao A. Porque os que pertencem ao A, o A já tem. E nós estamos dizendo que eu quero apenas complementá-lo. Bom, vamos ver então aqui nessa figura. Primeira coisa que eu tenho que garantir, que o A esteja contido em B. Então, no primeiro desenho, isso já acontece. Além disso, o que falta ao A para se tornar igual ao B? O B menos A, que é essa parte de fora aqui. Porque o resto ele já tem. No segundo exemplo, onde eles já são iguais, ainda assim eu posso dizer que A está contido em B, que A é subconjunto de B. Lembra que eu coloquei como propriedade que um conjunto é subconjunto dele mesmo? Então, se são iguais, isso é verdade. Só que o que falta ao A para se tornar igual ao B? Nada, eles já são iguais. Então, esse é um caso onde o complementar de A em relação ao B seria, então, um conjunto vazio. Bom, vamos ver com exemplos numéricos para entender um pouco mais. Olha só o nosso A. Ele é formado pelo 4, 5 e 6 e o B pelo 0, 1, 2, 4, 5, 6 e 7. O que falta ao A para se tornar igual ao B? Primeira coisa que você vai olhar, o A está dentro do B, ele é subconjunto do B? Sim. Por quê? O B tem os três elementos que o A possui também estão dentro do B, que é o 4, 5 e 6. Então, agora eu posso falar de complementar. O que falta ao A para se tornar igual ao B? O B menos A. Que é pegar os elementos do B que o A não possui. Então, tem que partir do B. Olhar todos os seus elementos. Vamos lá, o 0 pertence ao B e não pertence ao A. Então, o 0 faz parte. O 1 pertence ao B e não pertence ao A. Também faz parte. O 2 pertence ao B e não pertence ao A. Faz parte. O 4, o 5 e o 6, que eu já até destaquei, ele pertence ao B, mas como ele também já pertence ao A, então ele não entra aqui na resposta. Ficou o 7, que pertence ao B e não pertence ao A. Olha só como faz sentido, gente. Se eu pegar o conjunto A, 4, 5 e 6, e complementá-lo com 0, 1, 2 e 7, ele se torna igual ao conjunto B. Essa é a lógica da complementação. Vamos pegar um outro exemplo. O A é menos 1, 5 e 2. O B é 2, menos 1 e 5. Gente, apesar de mudar a ordem, está fácil enxergar que eles têm os mesmos elementos. Então, na verdade, eu posso até dizer que o A é subconjunto de B, tá correto. Dá para analisar o complementar, tem sentido fazer isso. Só que o que falta ao A para se tornar igual ao B? Nada, eles já são iguais. Então, a resposta é um conjunto vazio. Esse é exatamente o caso que nós mostramos aqui no desenho, nesse segundo desenho. Então, acho que é bem tranquilo, né? A ideia da complementação é, se A está contido em B, o complementar de A em relação ao B é o que falta ao A para se tornar igual ao B, ou seja, B menos A. Vamos resolver agora uma questão que já caiu em concurso e que relaciona essa lógica aí da operação. Tá falando bastante aqui da união, mostra ali a interseção também em uma das alternativas. Para que três conjuntos, M, N e P, sejam tais que a união entre M, N e P seja diferente de um conjunto vazio, é necessário que se tenha. Gente, aqui tem algumas coisas que vocês precisavam saber para resolver essa questão e ao resolver entender que ela é bem fácil. Primeiro, lembrar que para a união, tudo que estiver em um acrescido a tudo que tem no outro faz parte da união.
Só que agora nós estamos falando de 3 conjuntos, mas a lógica é a mesma. Então, para ser diferente de vazio, basta que um deles não seja vazio. Como assim, professor? Vou explicar melhor. Vou explicar agora pela ideia contrária. A única forma da união entre 3 conjuntos ser vazio é se todos fossem. Porque se um deles tem um elemento apenas, então a união entre eles já tem um elemento e já não é vazio. Ou seja, o que eu preciso garantir? Basta que um deles possua pelo menos um elemento. M ou N ou P tenha pelo menos um elemento. Então, essa é a primeira observação que meio que já quase resolve a questão. Por que quase? Porque tem um detalhe aqui que vocês não podem deixar de conhecer. E eu já vi isso aqui em mais de uma questão da Sesgran Rio, tá? Isso daqui, ó. É necessário. Falei alguma coisa também lá em lógica proposicional sobre necessário, suficiente, mas nem precisa saber daquilo para entender o que eu vou falar aqui agora. Ser necessário, ele tem que dizer, então, nas alternativas, que só vai ser verdade se tudo acontecer. Só, mas aqui está dizendo que basta um. Então, aí está o grande pega da questão. Se você analisar, e nós vamos fazer aqui na sequência, você vai ver que na maioria das alternativas ele põe mais do que precisa. Não que aquilo que ele pôs não fizesse isso ser verdade. Tá? Se você não entendeu bem o que eu falei, vai entender o que eu estiver resolvendo. Mas eu já estou dando a lógica da questão. Então, o que vai eliminar alternativas ali é o fato dele ter ido além do que precisa. Quando ele coloca é necessário, é o mínimo necessário para que seja verdade. Bom, agora que eu falei isso, eu consigo resolver com vocês porque tal resposta vai ser o gabarito da questão. Vamos lá. O que diz a alternativa A? Que o M tem que ser diferente de zero. Verdade. O M ser diferente de zero vai me garantir que ele tem pelo menos um elemento. Se ele tem pelo menos um elemento, ele faz com que a união não seja vazia. Aliás, se eu já aproveitar aqui, vai ficar mais fácil ainda. Se eu já escrever a condição com notação de conjuntos. Olha, quando eu escrevi aqui, ó, que M ou N ou P tenha pelo menos um, eu quis dizer que o M tenha um, ou seja, que ele não seja vazio. Se isso for verdade, já é suficiente. Ou, o segredo está aqui, ó. Ou então o N tem que ser diferente de vazio, ou o P diferente de vazio. Já por que o ou? Porque basta que uma das coisas aconteça para que seja verdade o que eu quero. E quando basta uma, eu uso o ou. Tá? Entenda isso que agora ficou mais fácil ainda eu resolver a questão. Então quando ele falou M diferente de zero aqui na letra A, realmente, o M diferente de zero faria com que a união fosse diferente de zero. Só que ele colocou um E. Ele pôs uma segunda condição. Que o N união P tem que ser diferente de zero. Não precisa que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Bastaria a primeira. Basta um deles. Por isso, a letra A está errada. Por quê? Aquilo que eu estava explicando para vocês, gente. Não é necessário que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Bastaria que a primeira acontecesse. A letra B fala que a interseção entre eles tem que ser diferente de vazio. Não, gente. Eles nem precisam ter interseção. Nós já estudamos a união. Mesmo conjuntos totalmente separados, a união pega todos os elementos dele. Então, se ele fosse totalmente separados, mas um deles tivesse pelo menos um elemento, também a união já teria. Então, não tem nada a ver o que falou a letra B. E a letra C? Ele fala que o M tem que ser diferente de vazio. Concordo. Se o M for diferente de vazio, isso já é verdade. Mas ele falou que, além disso, o N também tem que ser. Não. Basta um deles. Por isso, também não é verdade. Depois, outra condição, ele falou que obrigatoriamente o P também tem que ser. Não. Basta um deles. É o que você tinha que entender aqui da questão. Letra D. Ele fala que a união entre M e N tem que ser diferente de vazio. Realmente, se isso for verdade, se a união entre eles for diferente de vazio, é porque um deles, pelo menos, tem elemento. E, ao mesmo tempo, a união entre M e P tem que ser vazio. Não. Basta um deles. Viu que a resposta é a mesma para todos, né? Então nunca vai dar certo? Vai aqui, ó, a letra E. A união entre M e N diferente de vazio. Realmente, se a união entre M e N for diferente de vazio, é porque ou M ou N tem elemento. Ou, mas isso não aconteceu?
Se a união entre M e P for diferente de vazio, é porque ou M ou P tem pelo menos um elemento. O segredo está no ou. É necessário que um deles aconteça. Não é necessário que tudo aconteça ao mesmo tempo. Então, a letra E é a resposta da questão. E aí, vamos lá. Eu falei no início que essa questão tem uma lógica que, ao entender, você resolve ela com facilidade. Mas não achei uma questão fácil. Porque enxergar essa lógica, principalmente para quem ainda não está muito acostumado com essa matéria, não era tão simples, tá? Então, não diz que a questão é fácil. Isso é apenas que depois de resolvida, se você entendeu a lógica, aí tudo faz sentido e ela realmente passa a ser fácil. Então, chama a atenção para esse tipo de questão, porque ela apareceu mais de uma vez em concurso da Sesgran Rio. Vocês vão ver depois nos exercícios do final da apostila, que tem mais detalhes aí parecido com isso que eu expliquei agora. Então, vocês vão poder treinar isso aí depois. Bom, nós vamos falar agora sobre um conteúdo que nós já até estudamos anteriormente. Lá na aula 1, eu falei para vocês o que eram números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Só que agora nós vamos entrar em detalhes em relação a eles sendo representados na forma de conjunto. Então esse início aqui, essa primeira tela, ela é bem tranquila porque é isso que eu expliquei lá naquela oportunidade. Só que hoje nós vamos avançar um pouco mais, já que estamos estudando sobre conjuntos e eles são considerados conjuntos numéricos importantes na matemática. Então só para relembrar aqui rapidinho, o que são números naturais? Aqueles números que você obtém a partir da contagem ou numeração. Então, ele seria apenas números positivos e números que seriam classificados, embora ainda vai ser a próxima definição, mas todos entendem, como números inteiros, tá? Então, na verdade, seria o 0, o 1, o 2. Porque quando eu conto alguma coisa, são os resultados que eu posso obter. Então, olha só, representa por um N. E aí, gente, eu coloquei aqui que fica aparecendo um I com N, é porque no editor de texto ficou assim. Na verdade, vocês vão ver daqui a pouco em questões do concurso, como é que esse concurso costuma colocar. Costuma com uns tracinhos nele, tá? Para diferenciar de um N qualquer. Mas é isso. Então, ele é formado a chave 0, 1, 2, 3, 4 reticências, porque ele vai até mais infinito. Se acrescentarmos a eles os negativos, então nós temos os números inteiros. Normalmente no concurso, ele vem assim, ó, riscadinho, mas no editor eu tive dificuldade em colocar. Também vocês vão ver isso depois em questões. Então, basta que acrescentemos os negativos. Então, vem lá do menos infinito, passa pelo menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, mas não inclui números com casas decimais após a vírgula. Se pensarmos nos números que podem ser colocados na forma de fração, então estamos diante dos números racionais. Às vezes o concurso põe assim, ó, risca ele dos dois lados, para diferenciar de um Q qualquer. O meu eu não consegui fazer isso, mas estou fazendo aqui agora. Então, se eu consigo colocar em forma de fração, ou seja, está em forma de fração, ele faz parte dos racionais. Então, seriam pertencer aos inteiros e o B, que é o denominador, só não pode ser zero. O que eu tenho que chamar a atenção aqui, gente? Que todos os números inteiros são também racionais. Mas não tem que colocar em forma de fração? Não são os que pode colocar em forma de fração? Sim, mas todo número inteiro pode ser colocado em forma de fração. Pega só um como exemplo, menos 2. Eu posso escrever como menos 2 sobre 1, que é uma forma de fração. A gente só não escreve o 1 no denominador porque ele é neutro, mas ele existe. Além disso, se nós incluímos todos os inteiros, os números naturais estão dentro dos inteiros. Então, eu acabei por tabela incluindo todos os naturais. Ou seja, todos os números que eu tinha falado até aqui são considerados racionais. Só que nós acrescentamos as frações, que já estão em forma de fração, o denominador não é 1, as decimais finitas, que são aquelas que têm casas após a vírgula, mas ela acaba em algum momento, né? O número de elementos de algarismos acaba em algum momento, porque é possível transformar toda a decimal finita em fração. Além disso, inclui todas as decimais infinitas periódicas, conhecidas como dízimas periódicas. Inclusive, já falamos sobre isso, tá? Quem tem dúvida e quer ver com mais detalhe essa parte que eu estou explicando, eu aconselho a voltar na aula 1. Lá eu ensinei, inclusive, como chegar na fração geratriz, que a partir da dízima você descobre que fração, a partir de qual fração ela foi gerada. Ou seja, prova até que realmente todas as decimais infinitas periódicas também podem ser colocadas em forma de fração e por isso também são classificadas como pertencente ao conjunto dos números racionais.
Bom, quando eu falo isso, fica parecendo que então todos os números se encaixariam, mas não. Aqueles números que são decimais, mas que são infinitas não periódicas, não são racionais, elas são irracionais. Dei exemplos aqui, por exemplo, raiz de 2. Se eu extrair a raiz de 2, o valor aproximado dele é 1,41, 42, 14 reticências e não tem repetição. Então é um exemplo de irracional, não é possível colocar em forma de fração. O famoso π, 3, 14, 15, 9 reticências, muitas casas aí, mas não ficam se repetindo. Raiz de 3, ou menos raiz de 3, é só pegar um negativo, seria menos 1,73, 20, 51, e vai. Tá? Então esses números que são infinitos, mas não periódicos, são irracionais. E se eu juntar todos os racionais, podem ser colocados em forma de fração, com os irracionais, aí vira uma união, porque serve tanto um quanto o outro, aí eu estou diante de um conjunto maior, chamado conjunto dos números reais. Tá? Então, resumindo a história. Naturais, 0, 1, 2, 3, 4 até infinito. São inclusos negativos, menos 4, e menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, assim por diante, inteiros. Se eu incluo neles todas as frações, todas as decimais finitas, infinitas periódicas, eu estou diante dos racionais. Bom, então isso forma um grupo. Um outro grupo à parte são exatamente os que sobraram, que são as decimais infinitas não periódicas, né? Que são, por exemplo, aqui raiz de 2, π menos raiz de 3. E se eu juntar os racionais, que engloba todos os anteriores, com os irracionais, esse conjunto maior eu chamo de conjunto dos números reais. Só para comentar, gente, existe ainda conjunto dos números não reais, ou complexos, mas que não faz parte do edital, então não vamos falar sobre eles. Bom, existe uma simbologia que eu acho importante vocês conhecerem, então eu vou acrescentar aqui, tá? Que é a simbologia de colocar um mais, um menos ou um asterisco. Se eu pegasse os números inteiros, só para exemplificar, e pusesse um asterisco nele, eu estou excluindo o zero. Então a gente fala que seriam os inteiros não nulos. Estou complementando a apostila, tá? Se quiser fazer a anotação aí do lado, acho interessante. Se eu pusesse o z e colocasse o mais aqui embaixo, o que seria? Gente, muito cuidado que a gente erra isso. Acha que eu estou dizendo que são os inteiros positivos. Não. São os inteiros não negativos. E por que isso, gente? Porque quando eu coloco esse mais aqui, eu estou excluindo os negativos, mas o zero está aqui dentro. Então, por isso que eu não posso dizer que são os positivos, porque zero não é positivo. Ah, mas se eu quisesse falar só os positivos mesmo, aí eu iria colocar o mais e o asterisco. Porque aí eu estou pegando, estou tirando os negativos, estou tirando o zero. Aí sim, seriam os inteiros positivos. Bom, da mesma forma, eu teria a parte negativa dele. Então, vou só abrir um espaço aqui rapidinho para poder escrever aqui, porque ficou um pouquinho bagunçado, mas você deve estar anotando aí. Então, vou apagar essa informação aqui dos inteiros, são racionais, só para ter espaço, tá? E com a mágica da edição, agora eu consigo escrever aqui. Então, vou colocar aqui mais duas possibilidades. Eu coloco esse conjunto Z, a gente põe esse risquinho para diferenciar de um Z qualquer, tá? Como eu falei, daqui a pouco vocês vão ver isso dentro do concurso. Aí, se eu puser o menos, quer dizer que são os negativos? Não, quer dizer que são os não positivos. E, finalmente, se eu quiser realmente falar que são só os negativos, eu ponho o menos e o asterisco, porque eu excluo zero. Aí fica só os inteiros negativos. Eu aconselho você a anotar isso aí num cantinho, porque isso pode ser útil. É fácil, vocês vão se lembrar disso rapidinho, não precisa nem parar para decorar, mas por enquanto, se quiser deixar anotado aí no cantinho, pode te ajudar a resolver algumas questões. Vamos aos exemplos da banca Sesgran Rio. Esse aqui caiu no concurso Liquigás 2013. Se A e B são subconjuntos do conjunto dos números reais R, definem-se. Já tempo que eu falei que eles colocam ele duplicado aqui, ó, com risquinhos, para diferenciar de um R qualquer. Né? Até fiz uma colagem aqui para deixar exatamente com a fonte que a banca está usando, ou que usou em outros concursos. Então, esse Rzinho aqui representa reais. E aí ele faz algumas considerações que nem precisava. Né? Também já falei sobre isso em alguns momentos. Essa banca, muitas vezes, na hora que ela vai cobrar alguma coisa, primeiro ela explica um pouco e depois cobra, não em todas as questões. Então ela fez isso aqui.
Né? A gente já estudou isso, tá? Se ela não pusesse, você teria que saber. Olha só como ela foi boazinha com a gente. Ela disse que A menos B seriam valores que pertencem ao A e não pertencem ao B. A gente já estudou isso. Que a interseção são valores que pertencem ao A e ao B ao mesmo tempo. E ainda nos ajudou com aquela anotação. O que é o A+? Seriam os positivos? Não, seriam os positivos com o zero, seriam os não negativos. Ele explicou. Ele fala que é o x maior ou igual a zero. Por isso essa simbologia. Da mesma forma, o A com menos significa que é os não positivos, mas inclui o zero, então seria menor ou igual a zero. Bom, na verdade é só para você entender a notação aqui embaixo, né? Porque nós vamos resolver agora pensando no conjunto dos números racionais. Então, olha só, sendo que o conjunto dos números racionais, então os irracionais negativos, como poderiam ser escritos? E ele te dá várias opções, eu quero comentar sobre elas. Gente, lembra que os números reais seria a união entre os racionais e os irracionais. Agora, os racionais e os irracionais não têm elementos comuns, né? Eles são totalmente opostos. Enquanto os racionais são aqueles que podem ser colocados em forma de fração, os irracionais são só os que não podem, só os que sobraram. Então, onde eu quero chegar com isso? Que para encontrar os irracionais, eu tenho que retirar dos reais os racionais. Concorda? Já que eles não têm elementos comuns, se eu retiro dos reais os racionais, o que sobra é exatamente os números irracionais. Esse é o primeiro detalhe que quase que resolve a minha questão. Agora, onde a letra A errou? Quando ele fala que é os irracionais negativos, eu não posso só tirar os racionais positivos. Por que não? Porque senão sobrariam, os não negativos, sobraria aqui o zero, sobraria todos os negativos racionais, e eles não podem fazer parte dos irracionais. Então a letra A está errada porque ele tem que tirar todos os racionais, e não apenas os não negativos. Tá errada. Porque ele tirou apenas os racionais não negativos. E deixou os outros. Aí não adianta, eles não são irracionais. E olha que eu nem estou falando ainda dos racionais negativos, tá? Eles nem seriam irracionais, que é pior ainda. Então por isso está errado. A letra B, quase a mesma coisa. Ele tirou só os racionais não positivos. E deixou os outros. Então, nesse conjunto que está proposto a letra B, tem elementos que nem são irracionais, quanto mais irracionais negativos. Letra C. A interseção dos reais com os racionais não positivos. Não, jamais. A interseção vai sobrar os próprios racionais não positivos. Aí não adianta. Sobraria. Estou justificando, tá, gente? Por que as outras estão erradas? Pra vocês poderem ter isso gabaritado bem certinho. Sobrariam exatamente os racionais não positivos. Que com certeza não são irracionais. A letra D. Ele está pegando os racionais e tirando os reais. Aí não sobra nada. Por quê? Porque quando eu tiro todos os elementos dele, porque os reais tem ele dentro dele, nada sobra. Sobrou um conjunto vazio. Então já sabemos que a resposta tem que ser a letra E, mas vamos ver por quê. Olha só, gente. Ele pegou R menos Q. Agora eu concordei. O que é o R menos Q? Os irracionais. Além disso, fora do parênteses, ele será apenas os não positivos. Ah, pessoal, mas peraí, tem um erro nessa questão, então, que é o I de irracionais, tá? Ele não quer, aí seria os irracionais, a princípio, não positivos. Mas ele não quer os não positivos, ele quer os negativos. A questão tá furada? Não. Aí tem um outro detalhe. O zero é racional? É. Lembra que os racionais englobam todos os naturais, inteiros, e o zero está lá. Se o zero é racional, então o zero já não pertence aos irracionais. Olha só que interessante, um peguinho aqui da prova.
Então, se o zero já não faz parte dos irracionais, ao colocar o menos, eu não preciso colocar o asterisco. Nem tem sentido. Por que eu vou excluir uma coisa que ele já não tem? Ou seja, para os irracionais, os não positivos já são os negativos. Por quê? Porque os irracionais não possuem o zero. E só vale para os irracionais. Então, se alguém pensava que essa questão estava furada, não está. Ela está correta. E o gabarito será a nossa letra E. Gente, essa matéria ela não chega a ser difícil, mas ela é cheia de detalhes. Então, o que eu aconselho? Se você não entendeu totalmente o que eu falei até aqui, eu vou sugerir você voltar o vídeo, tentar ver a explicação de novo da parte específica que você não entendeu, antes de seguir. Tá, acho que faz parte do estudo, eu falei isso em outro momento, vocês têm uma vantagem que se eu estivesse dando esse curso presencial, os alunos não teriam, que é de poder voltar e ver a explicação de novo. No presencial, eu explico a matéria, faço exercício, tiro dúvidas, cada um vai para sua casa e não tem como ouvir a explicação de novo. No vídeo vocês têm. Então aproveitem isso, né? Usa o recurso do YouTube aí, já que ele te permite isso. Ah, não, mas eu entendi, tá ótimo, então vamos seguir. Temos mais algumas coisas para falar sobre conjuntos e ainda temos que falar sobre funções. Gente, eu coloquei uma questão que ela não está muito na sequência que eu estou ensinando aqui, de operações, de números racionais, enfim. Mas é uma questão do concurso do Banco do Brasil, eu tenho priorizado sempre que é possível encaixar questões anteriores do Banco do Brasil. Né? Muitas vezes eu complemento com outras questões da Rio, mas eu tento colocar. E aí, eu achei que se encaixaria ou na primeira aula, mas eu já tinha muito conteúdo lá, ou agora. Só porque em algum momento ele fala que está trabalhando com números naturais, tá? Tá um pouquinho forçado, mas nós temos que estudar isso daqui. É uma questão no estilo que de repente pode cair no concurso de vocês. Então encaixei ela aqui, alguns vão achar meio forçado, mas não dá para dizer que está totalmente fora, porque estamos trabalhando com números naturais. Então vamos verificar aqui como resolver essa questão. Uma empresa gera números que são chamados de protocolos de atendimento a clientes. Cada protocolo é formado por uma sequência de 7 algarismos, sendo o último, que aparece separado dos 6 primeiros, por um hífen, chamado de dígito controlador. Se a sequência dos 6 primeiros algarismos forma o número n, então o dígito controlador é o algarismo das unidades de n ao cubo menos n ao quadrado. Então estabelece uma fórmula para chegar no dígito verificador, mas ele não precisa do resultado todo, ele só precisa do algarismo das unidades. Ou seja, como eu vou estar dentro dos números naturais, o último algarismo do resultado desse cálculo. Assim, no protocolo 897.687D, o valor do dígito controlador D é o algarismo das unidades do número natural, resultado da expressão. Aí usa a fórmula e substitui o n pelo número para descobrir qual é seu dígito verificador. Como a fórmula que calcula esse dígito é n ao cubo menos n ao quadrado, e o valor é 897.687, então eu tenho que descobrir o resultado dessa expressão, ou melhor, o algarismo das unidades do resultado dessa expressão, para chegar no valor de D. Ou seja, 897.687 ao cubo menos 897.687 ao quadrado. Pessoal, mas olha só, como é que eu vou pegar uma prova, fazer uma conta desse tamanho e vou ficar a prova inteira fazendo conta? Não precisa e eu vou ensinar por que não. Bom, primeiro detalhe que eu já vou comentar com vocês. Daria para a gente fazer um desmembramento desses termos aqui. E eu fui por esse caminho. Por propriedades que nós já até estudamos lá na primeira aula. Como é que funciona? Se eu tenho um valor ao cubo menos ele ao quadrado, eu posso pegar a parte comum das duas e colocar em evidência, né? Espécie de fatoração. E como é que eu pego se a base é a mesma? Basta eu pegar essa base com o menor dos expoentes. Ou seja, como eu tenho ao cubo e ao quadrado, eu coloco ao quadrado. Vezes, aí abro parênteses e coloco o resultado da divisão. Ora, o número ao cubo dividido por ele ao quadrado dá ele mesmo, propriedade de potenciação. Se eu não entendi. Ótimo. Então, se você pegar... Ótimo não, né? Mas eu consigo explicar de outra forma. Se você pegar 897.687 ao quadrado e multiplicar por ele elevado a 1, fica ele ao cubo. Ou seja, o que eu estou fazendo é fatorar. Menos. E se eu pegar agora o 89.76.87 ao quadrado e dividir por ele mesmo? Dá 1. Ou seja,
Eu fui por esse caminho, só entender por quê depois, tá? Para tornar o cálculo menor. Depois eu vou até falar que daria para fazer isso daqui, mas demoraria mais. E como é concurso, né, toda dica tá valendo, né, para agilizar. Então, olha só, se eu fizesse agora uma distributiva desse valor ao quadrado vezes ele mesmo, daria lá o cubo. E dele vezes 1 daria ele. Ou seja, se eu voltasse, se eu fizesse a distributiva, voltaria aqui para a linha de cima. Mas eu queria fazer isso daqui. Por quê? Porque agora eu vou fazer a continha. Quanto que dá? 897, 687 ao quadrado. É ele vezes ele mesmo. Nossa, a pessoa ficou doida. Fazer uma conta desse tamanho? Não. Aí vem o detalhe. Como é que a gente faz conta de multiplicação? Né, do jeito que eu te expliquei. Você vai pegar esse primeiro algarismo e vai multiplicar por todos de cima. Então, 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 8 vai dar 56, mais 4 dá 60. Vai 6. E assim por diante. E depois, aí eu vou pegar esse 8, que é o segundo, e eu começo aqui. Não embaixo do 9, mas embaixo do 0. Aí eu faço 8 vezes 7 dá 56, vai 5 e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso, gente? Quero chamar a atenção que o algarismo da unidade do resultado é só esse último aqui. Ou seja, não interessa o que está para trás. Não tem como isso aqui deixar de ser 9. Porque todos os outros agora eu vou deslocando aqui para a esquerda. E na hora que eu somar, nada vai estar embaixo do 9. Então, o primeiro algarismo é o 9. Isso nós já aprendemos lá na primeira aula, até isso eu expliquei, tá? Como é que faz multiplicação. Foi uma aula bem básica mesmo, mas eu acredito que isso aqui vocês já saibam. Ou seja, gente, qual é o algarismo da unidade do 897.687 ao quadrado? O 9. Beleza. Ele vai multiplicar alguma coisa. Quanto que dá 897.687 menos 1? Tá, então deixa eu só repetir isso aqui primeiro. Dá 89, 76, 86. Tranquilo? Só subtrair. Agora, esse daqui, o algarismo é 9. E eu vou multiplicar por isso daqui. Então, vou montar a ordem inversa. Vou colocar o último primeiro, porque eu tenho ele completo. O outro, não quer dizer que ele seja 9, tá? Mas é alguma coisa que termina com 9. E eu não preciso saber o resto. Por quê? Porque basta multiplicar agora aqui, ó. 6 vezes 9. E 6 vezes 9 dá 54. Vai 5. Precisa saber o resto? Não. Porque quando eu fosse fazer a multiplicação, o próximo não estaria aqui. Estaria deslocado para a esquerda. Então, quando eu fosse somar, esse último algarismo continuaria sendo 4. Viram como o exercício seria muito grande e demorado? Inviável até. Mas se você soubesse isso, você já teria a resposta. A resposta é o número 4. Aí, gente, por que eu preferi fazer esse desmembramento? Porque senão eu ia ter que fazer isso aqui várias vezes. Ó, 897, 67 ao cubo. Eu ia ter que fazer ele vezes ele mesmo, depois vezes ele de novo. Aí pegar o daqui e depois subtrair. Daria certo também. Mas eu achei que se eu enxergasse aqui essa forma de fatorar, ficaria mais fácil. Só que eu não consegui. Dá para fazer? Então dá. Se você fizer aqui, fizer ele ao cubo, que é ele vezes ele, e pegando só a unidade, você vai conseguir também chegar nessa resposta, que é o gabarito da questão, que é 4. Próximo tópico vai trabalhar um outro assunto, que vai ser base para algo que nós estudaremos mais à frente. Vamos falar sobre subconjuntos da reta, que vai ajudar depois a entender um pouco de estudo de sinal de funções e vai ajudar a entender um pouco sobre inequações mais à frente. Aqui eu só quero mostrar as formas de representar e o que ele significa. Ficou um pouco menor aqui a fonte, que eu queria que coubesse tudo no mesmo slide, tá? Se você tiver no computador, deve estar enxergando bem. Se estiver no celular, provavelmente consegue aumentar um pouquinho, enfim. Mas acredito que dê para enxergar, até porque vocês têm um material em PDF, então dá para acompanhar legal. Então, nós partimos do subconjunto da reta, normalmente a partir de números reais. Dá para fazer com outros tipos, mas para a gente aprender aqui, como eu tenho que otimizar o estudo, é importante saber para números reais. Então, vamos pensar que um A menor que B. E aí eu crio um intervalo. Como o A é menor que B, primeiro eu tenho o A, e depois eu tenho o B. Bom, a primeira anotação que nós temos é em relação ao colchete fechado, ou colchete para dentro. Virado para o A e virado para o B. Isso aqui significa que ele está fechado, ele está fechado sempre para dentro. Na prática, o que significa esse intervalo? Que seria qualquer número real
que esteja entre A e B. E aí já vou aproveitar e explicar uma outra notação, que é essa daqui. O que é A menor que X menor que B? Significa que se A é menor que X, o X é maior que A. E que, ao mesmo tempo, o X é menor que B. É isso que significa. E no desenho, significa que exatamente ele está entre o A e o B. E é importantíssimo você conhecer essa notação. Só que, como o colchete está fechado, ele não é menor. Ele é menor ou igual. E esse é o grande detalhe do colchete. Onde ele estiver para dentro, existe o igual. Então, na verdade, o que eu expliquei aqui tem o igual. E aí, se eu for representar num desenho, muitas vezes eu uso essa estratégia para resolver em equações ou estudo de sinal, eu vou ter que colorir a bolinha. É a forma de dizer que não apenas ele está depois do A, mas que o A também faz parte. Isso significa que o colchete no A é para dentro e significa que eu tenho menor ou igual. Só que, além disso, tudo que está entre o A e B faz parte. E o B também faz parte. Então, agora nós temos o mesmo subconjunto representado de 3 formas diferentes. Forma de colchete, fechado no A e no B. Forma de descrição de elemento de conjunto, né, uma das formas, propriedade, que é quando eu coloco uma regra, então o X está entre A e B, ou em forma de desenho. X estaria, qualquer valor colorido aqui, entre A e B. É importante vocês conhecerem as 3, tá bom? Bom, mas ele tem variações. Se você entendeu esse, você vai entender os outros. No segundo aqui, nós temos quase a mesma coisa, só que agora os colchetes estão para fora. Estou escrevendo aqui um pouco maior, tá? Para vocês entenderem. É quase a mesma coisa, só que agora o X pertence aos reais, só que eu não tenho igual. É só o menor. No desenho é quase a mesma coisa, só que a bolinha fica aberta. Eu vou até fazer ela maior um pouco, para vocês entenderem que eu não estou colorindo a bolinha. Serve tudo que está aqui. Mas o A e o B, embora sejam meus limitadores, eles não entram nesse conjunto. Então, recapitulando. Colchete para fora significa que está entre os valores, mas que os extremos não entram. Bolinhas abertas. Mas ainda tem variações. Eu posso ter a bolinha aberta de um lado e fechada do outro. Então, se o colchete está virado para o A, ou seja, fechado no A, e não está virado para o B, quer dizer então que agora o A pertence, e aí fica menor ou igual a X, e o B não pertence. Então, fica só menor que B. No desenho, significa que o A tem uma bolinha fechada e o B tem uma bolinha aberta. Mas vale tudo que está entre os dois. E aí vocês já adivinharam qual é a próxima variação, né? Eu fiz todas as possibilidades. A próxima variação é se tiver aberto no A, então não está virado para o A, mas está fechado no B, está virado para o B. Então agora o A não entra, então o lado do A fica só menor, e o B entra, que eu coloco então menor ou igual. Na representação do desenho, significa que o A é uma bolinha aberta e que o B é uma bolinha fechada. E entra tudo que tiver aqui. Ok? Então isso aqui é importante vocês saberem, tá? Se tiver dúvida por enquanto na resolução de exercícios, vocês podem voltar e rever o material. Só para não ter dúvida, essa observação que eu fiz aqui ó, é relativa ao primeiro caso, tá? Só para deixar separadinho aqui para vocês. Seria assim. Os casos anteriores serviriam quando eu tenho 2 limitadores, A e B. Mas se eu tiver apenas o A, aí significa que eu posso representar aqui, por exemplo, aí tem as possibilidades, né? A primeira delas é X pertencente aos reais, onde ele é maior ou igual a A. Quer dizer, então, que ele começaria no A fechado, porque é menor ou igual, mas ele não tem um fim definido. É só tudo que é maior que ele. Como eu estou trabalhando com números reais, então ele vai até o mais infinito. E aí o infinito a gente representa com o intervalo sempre aberto, tá? Se eu fosse fazer no desenho aqui, então, como o colchete está fechado no A, porque tem o maior ou igual, o A entra, bolinha fechada. E entra tudo que vem depois dele, até chegar no mais infinito. Na verdade, não chega, né? Não vai entrar nesses detalhes, mas caminhando para o mais infinito. Segunda possibilidade bem parecida. X pertencente aos reais, mas agora o X é só maior do que A. Quase a mesma coisa, mas agora o A não entra. Colchete para fora. Não está virado para o A. Mas ele continua indo até infinito porque eu quero qualquer valor maior que A.
Então vai ser do A para frente. Só com a bolinha aberta. Gente, eu não comentei isso, mas não tem como imaginar você fazendo um concurso sem saber o que é maior, o que é menor, tá? Algumas pessoas ensinam a desenhar esse maior mais aberto, riscar para aparecer um 7 e riscar para aparecer um 4. Como o 7 é maior que 4, aí sabe o que é maior e menor. Enfim, usa a estratégia que vocês quiserem. Meu 4 foi estranho, né? Mas o importante é saber que esse aqui é o maior e esse aqui é o menor. Estou imaginando que todos vocês já sabem disso. Bom, e depois, x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a 4. Bom, agora é o contrário. X tem que estar antes do 4. Então, ele começa do menos infinito e vai até o A. Aberto ou fechado? Bom, como é menor ou igual, fechado no A, virado para ele. Agora eu vou representar o A, só que eu quero o que está antes dele. E o A entra porque era menor ou igual, colchete fechado. Então, ele vem do menos infinito e para no A. Ainda temos uma possibilidade bem parecida, de ser menor que A. A única diferença agora é que o A não entra. Então, o colchete é aberto no A. E na hora de representar a reta, o A fica aberto. Eu quero o que está antes dele, do menos infinito até o A. E a última possibilidade, vou falar que eu fiz todas, seria você não ter limitação. Todo o conjunto dos números reais. Opa, só que antes eu vou escrever a notação. Do menos infinito ao mais infinito. Que no desenho, tudo, toda a reta. Tranquilo, né? Isso parece meio teórico, mas na verdade é para você saber todas as possibilidades. Reforço. Está fazendo um exercício? Nesse momento, volta no material se tiver dúvida. O importante é você não deixar de fazer a questão por causa disso. Depois, com o treino, você deve saber isso daqui meio que naturalmente. Bom, eu preciso fazer um exemplo aqui para vocês verem como eu posso utilizar esse conhecimento que eu passei agora há pouco para vocês. Então, foram dados os conjuntos A 0 a 3, fechado no 0 e no 3, e o B 1 a 5, aberto no 1 e aberto no 5. E ele faz algumas propostas aqui para a gente saber qual é correto. União, interseção, diferença. Eu vou resolver, gente, todas as possibilidades, tá? Que ele me propõe. União, interseção, as diferenças e vou ver qual que dá certo. Então, vou fazer aqui o conjunto A. E o que eu vou marcar aqui? O 0 fechado e o 3 fechado. Não precisa se preocupar com escala, tá? Aqui só tem que ter uma coerência. O 0 e o 3 são fechados, né? Bolinhas fechadas, e tudo que está entre eles entraria. Que é essa notação aqui que nós temos. Ah, só para o detalhe, se eu precisasse descrever ou viesse de forma descrita, seria assim, ó. X pertencente aos reais, tal que 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. É a mesma coisa desse 0, 3 aqui. E o B? O B é 1 e 5. Agora eu falei que eu não preciso se preocupar com escala, mas eu preciso ter uma coerência. O que quer dizer? O 1 não está entre 0 e 3, então eu tenho que achar uma forma de representar no B entre o 0 e o 3. Meu 1. E ele é aberto, porque ele não está virado para o 1. O 5 não é maior que 3, então eu tenho que achar uma forma de representá-lo depois do 3. Só que não tem que preocupar com escala. Não estou preocupado que a distância do 3 para o 5 seja a mesma do 1 para o 3. Não, mas pelo menos que eles sejam colocados na ordem coerente. Então aqui está o 5, também é aberta a bolinha, porque também não entra o 5, já que o colchete está para fora. Agora, tudo que está entre eles entra. Então posso dizer de uma outra forma, que seriam todos os reais entre 1 e 5, só que eu não tenho igual. 1 menor que x, menor que 5. É o mesmo que dizer que x é maior que 1 e, ao mesmo tempo, menor que 5. Agora eu vou verificar ali o que ele me pede. Vamos ver se a letra A é verdade? Vou fazer a união. E aí, gente, eu vou usar aquele conceito de união que eu ensinei lá atrás, tá? O que era união? Se fizer parte de um deles é suficiente. Ou seja, pego tudo que tem no A e acrescento tudo que tem no B. Então, eu começo do menor de todos, que é o 0,
E como ele está fechado ali no A, ele pertence ao A, ele pertence à união. Vou colorir tudo que tem no A, que vai aqui até o 3, tá? Ou seja, repito o A. Agora eu vou acrescentar todo o B. Só que esse pedacinho aqui entre 1 e 3, ele já está. Então eu não preciso se preocupar com ele, vou preocupar só com o que falta. Tá vendo esse trecho aqui, depois do 3? Entre o 3 e o 5, todo ele entra. Ah, mas entre o 3 e o 5 só tem o 4. Gente, números reais, tem infinitos valores aqui. Até o 5. Só que como o 5 era aberto no B, ele não pertence ao B, e ele também não pertence ao A, porque o A só vai até 3, então ele permanece aberto aqui embaixo. Tranquilo? Só mas como é que eu vou dar essa resposta? Gente, agora você desconsidera esse 3. Você começou do 0 e chegou no 5. Ou seja, 0 fechado até o 5 aberto. A letra A está quase certa. Ela errou aqui no segundo colchete. Ele falou que o 5 seria fechado e não tem como ser fechado. Para fazer parte da união, ele tinha que pertencer ou ao A ou ao B. E ele não pertence nem ao A, porque o A só vai até 3, e nem ao B, porque o colchete está aberto. Então a letra A está errada. Vamos responder a letra B ou conferir a letra B, que é interseção. Agora vamos lembrar a propriedade da interseção. Só vai fazer parte se tiver nos dois ao mesmo tempo. Eu vou analisar trecho a trecho. Vamos pensar no 0. O 0 pertence ao A, mas não pertence ao B, porque o B começa do 1. Então ele não entra. Esse trecho entre 0 e 1. Todo esse trecho entre 0 e 1 pertence ao A, mas não pertence ao B. Também não serve. Interseção tem de estar nos dois ao mesmo tempo. E o 1? Gente, o 1 pertence ao A. Sabe por quê? Porque entre 0 e 3 tem o 1. Mas ele não pertence ao B, porque a bolinha é aberta. Então não serve. Bolinha aberta. Esse trecho entre 1 e 3 pertence aos dois, ao mesmo tempo. Então esse trecho está dentro da interseção. E o 3, como ele está fechado no A e ele está no B, porque ele é entre 1 e 5 tudo está, o 3 entra. Fechado. Após o 3, eu já não tenho nada no A. Então nem preciso continuar. Lembra que quando eu ensinei a interseção com os elementos descritos, eu pegava o menor deles, normalmente eu pegava lá, eu peguei o A, e testava só ele. Testei ele, o resto já não está nele, eu nem olho. Então a resposta já está aqui. Aberto no 1 até o 3 fechado. Mesma história, a letra B está quase certa, mas como ele colocou que 1 é fechado, então ele errou, por isso não é a resposta da questão. Então nós já descartamos a letra A, que eu tinha analisado aqui, e já descartamos a letra B. A letra C fala da diferença A menos B. Vamos olhar. Para fazer parte do A menos B, o elemento tem que pertencer ao A e não pertencer ao B. Vamos ver então. Vou analisar trecho a trecho, tá? Vou começar aqui do 0. O 0 pertence ao A. E ele não pertence ao B. Então ele serve. Bolinha fechada. Exagerei na bolinha. Entre 0 e 1, eu tenho valores aqui no A e não tenho no B. Então serve. É isso que eu preciso. Pertence ao A e não pertence ao B. O 1 pertence ao A porque é um número que está entre 0 e 3. Não pertence a B porque é uma bolinha aberta. Então ele serve. Gente, aqui é uma das coisas que pela experiência que eu tenho, muitos alunos custam aceitar. Pense apenas a regra. O 1 pertence ao A, está aqui. E se a bolinha é aberta no B, mesmo ele estando escrito, ele não pertence. Essa é a lógica que eu expliquei agora há pouco. Então, pertenceu ao A, não pertenceu ao B, está na diferença. É a regra. Entre 1 e 3, pertence a A, só que pertence a B também. Então, não serve. O 3 pertence ao A, mas pertence ao B, porque está entre 1 e 5. E após o 3 já nem pertence ao A mais. Então também não serviria. Então a nossa resposta está aqui. Fechado no 0 e fechado no 1. Opa, agora ele acertou. É o gabarito da questão. Ele falou que o A menos B seria esse intervalo fechado no 0 e também fechado no 1. E aqui eu já poderia parar. Mas como é uma aula para a gente treinar e ensinar, eu vou continuar. Eu vou fazer agora a análise da letra B só para provar que está errado. É o B menos A.
Faz diferença. Agora tem que pertencer ao B e não pertencer ao A. Bom, normalmente, né, eu costumo desenhar de novo. Por quê? Porque eu gosto de pôr o B primeiro que o A. Mas eu vou tentar fazer sem desenhar, porque meu espaço está meio curto aqui. Agora eu parto do B. Então, tudo que está antes do B já não serve, porque tem que pertencer ao B. Então, eu começo a analisar a partir do 1. Para trás nem me interessa. Por quê? Agora tem que pertencer ao B, então eu estou analisando a partir do B. O 1 está aberto no B, então ele já não pertence ao B. Se não pertence a B, já desobedeceu a primeira condição, já não serve. Esse trecho entre 1 e 3 pertence ao B, só que também pertence ao A, então não serve. Não poderia pertencer ao A. O 3 pertence ao B, só que ele também pertence ao A, porque está fechado. Então o 3 também não serve, só vou pôr ele aqui para pôr a bolinha aberta nele. Agora vamos lá. Entre o 3 e o 5, eu tenho vários valores aqui no B que não estão no A. Esse trecho todo serve. E o 5? O 5 já nem pertence ao B, é a bolinha aberta. Então ele já não entraria de qualquer maneira. Bolinha aberta aqui. E depois do 5 já não tem mais elementos, acabou a análise. Então a resposta ficou aberto no 3 e aberto no 5. O exercício errou porque ele colocou o 3 fechado. E finalmente, a letra E pede todos os reais menos o A. Vou desenhar os reais aqui em cima do A. Peço desculpa pela bagunça, mas para dar certo eu resolvi. Gente, reais é tudo. Aquele último desenho que eu fiz. Ou seja, é só pegar os trechos dos reais, que são todos, e tirar o A. Ou seja, vou fazer aqui embaixo, tá? É só inverter o A. O que está no A eu tiro. Por exemplo, o 0 está no A? Sim, porque está fechado. Então eu tiro, fica aberto. Esse trecho entre 0 e 3 está no A? Sim, então não serve. O 3 está no A porque é fechado, então também não serve. Agora, tudo que está antes do 0 pertence aos reais e não pertence a A. Então ele serve. Tudo que está depois do 3 pertence aos reais e não pertence ao A. Então serve. Então a resposta correta da letra E seria de menos infinito até o 0 aberto, ou, e aí normalmente esse tipo de questão ele coloca em forma de união, porque o união é ou, também serviria se ele tivesse entre o 3 e o mais infinito. Tá? Então serviria isso ou isso. E ele não, ele falou o contrário, ele falou que é o próprio A, totalmente errado. Portanto, o gabarito é a letra C. Ficou um pouco mais extenso isso aqui, gente, mas eu acho que eu consegui, em um exemplo, praticamente resumir toda aquela explicação teórica que eu tinha feito antes. Se você ficou com dúvida, mesmo conselho que eu dei agora há pouco, volta um pouquinho o vídeo, olhe de novo a explicação dos intervalos ali na teoria e veja a resolução de novo. Pode até tentar fazer antes de ver a resposta para ver se você realmente entendeu. E aí nós vamos entrar no último tópico relativo a conjuntos. E eu optei por também fazer esse vídeo em partes, porque ele ia ficar muito grande. Né? Esse conteúdo ele tem muito detalhe. Não é que ele seja difícil, ele tem muito detalhe. Então nós vamos fechar a parte de conjuntos, e aí eu fecho esse primeiro vídeo e depois vai ter a continuação para a gente falar sobre funções. Mas vamos fechar falando de número de elementos de um conjunto. Muitos concursos gostam disso daqui. É um tipo de exercício que vai mostrando algumas relações e algumas interseções entre termos. E no final quer que você encontre algum termo desconhecido. Existem fórmulas, mas quando você começa a trabalhar com mais de 2, eu acho que é melhor fazer por desenho. É a maneira que a maioria aprende. Então vou fazer através de um exemplo, tá? Preferi não pôr fórmula. Uma pesquisa de mercado sobre a preferência de 200 consumidores por 3 produtos P1, P2 e P3 mostrou que 12 entrevistados, 20 consumiam os 3 produtos, 30 os produtos P1 e P2, 50 os produtos P2 e P3, 60 os produtos P1 e P3, 120 o produto P1, 75 o produto P2. Se todas as 200 pessoas entrevistadas deram preferência a pelo menos um dos produtos, pergunta-se quantas consumiam somente o produto P3. Gente, é muita informação, mas vou fazer isso através de um desenho. Vou criar um conjunto universo aqui. E vou tentar colocar aqui esses conjuntos. Mas eu tenho que enxergar, sempre que possível, se há interseção entre eles.
Mas uma dica, se eu não puder enxergar isso, porque talvez o exercício não me deu essa informação, aí eu assumo que existe, coloco um entrelaçado com o outro, sabendo que pode ser que ali depois eu coloque 0. Então não tem problema, né? Eu posso no desenho colocar. Então eu já vou imaginar que os três têm interseções entre si. Então vou desenhar aqui um P1. Não vai ficar perfeita. Que tem interseção com P2. Nem sei se tem. Se não tivesse, bastaria eu pôr 0 aqui nesse pedacinho que é a interseção entre eles. Lembra que nós já estudamos a interseção dentro de uma figura. E vou imaginar um P3 que também pode ter interseção com os outros dois, inclusive com os dois ao mesmo tempo. Ou seja, vou desenhar assim. P3. Agora vamos lá. Eu sei que o total é 200. Vou pôr essa informação aqui fora. Que 20 pessoas consumiam os 3 produtos, 30 P1 e P2, 50 P2 e P3 e assim por diante. Por onde eu começo? Dica. Comece sempre que possível pela interseção dos 3, quando forem 3. Se forem 4, da interseção dos 4. Não acho que o concurso faria com 4. Com 2, com a interseção entre eles. Se eu não tiver, eu tento outras coisas. Mas se eu tiver, onde eu vou começar? Depois, eu estou explicando isso para 3, tá? Eu tento fazer as interseções de 2 a 2. Então meio que já está na ordem, mas se não tivesse era assim que eu ia fazer. Vou tentar encaixar essa informação aqui. Por quê, gente? Porque eu tenho vários trechos aqui, ó. Tem que ir completando esses trechos. E a única trecho que eu já começo sabendo exatamente onde está é a interseção dos 3, que é esse pedacinho aqui. E essa interseção dos 3 é quem consome os 3. É 20. Só que vai ficar meio pequeno aqui, tá, gente? Desculpe. Eu tenho um 20 aqui. Vou fazer assim, vou fazer de outra cor, vai ficar melhor para destacar. Eu vou mudar a cor aqui e dei um zoom para ficar mais fácil vocês enxergarem, tá? Então, olha só, 20 consumiu os 3 produtos. Já falei que ele tem que estar aqui, nesse encontro dos 3. Então, já tenho certeza que aqui é 20. Além disso, agora eu vou verificar as interseções de 2 a 2. Entre o P1 e o P2 tem que ter 30. Agora, gente, olha aqui. Entre o P1 e o P2 seria tudo isso aqui, ó. Inclusive aqui esse pedaço que já está com 20. É como se o T3 não existisse. Tem que ter 30. Mas olha só, eu já tenho 20. Então eu tenho que complementar. Eu coloco apenas 10. Porque aí nesse trecho, que é a interseção entre o P1 e o P2, como se o P3 não existisse, 10 mais 20 vai dar 30. Essa, assim, é a lógica que eu vou usar na resolução dessa questão. O que mais? 50 o P2 com o P3. Entre o P2 e o P3, eu tenho todo esse trecho aqui, ó. Que tem que ser 50, mas eu já tenho 20. Então, eu acrescento com 30. Além disso, 60 P1 e P3. Aí eu esqueço que o P2 existe, ó. Seria esse pedaço aqui, que já tem 20. Tem que dar 60. Então, eu complemento com 40. Estamos indo. Agora eu vou para as informações individuais. Ele fala que 120 consumia o P1. Agora eu tenho que pensar no P1 como um todo. Esse círculo aqui, ó. Ele todo tem 120, mas eu já tenho 40, já tenho 20 e já tenho 10, já tenho 70. O que falta para dar os 120? Né? Então essa é a lógica que eu vou usar. Na verdade, aqui vai faltar 50. Outra informação importante é que 75 consumiam o produto P2. Então, se eu pensar apenas no P2, que é esse outro círculo aqui, eu já tenho 30 mais 20 mais 10. Eu já tenho 60. Tem que dar 75. Então, faltam 15. Ah, aqui eu falei e não escrevi, né? Faltava 50 aqui para dar os 120. E agora aqui faltam 15 para o P2 ficar com um total de 75. E eu não sei aqui. Poderia colocar até em forma de X se eu quisesse. E ele quer exatamente isso. Quantas consomem somente o P3? Somente ele é exclusivo. Não tem nenhuma interseção. Então, essa parte exatamente que eu marquei aqui. Bom, mas então outra informação a terem cuidado. Ele fala que era 200 pessoas entrevistadas. Mas ele falou uma outra coisa importante. Todas as pessoas deram preferência a pelo menos um dos produtos.
Por quê, gente? Já vi exercício falar, por exemplo, que, vamos supor, 10 pessoas não escolheram nenhum deles. Aí eu teria que colocar o 10 aqui fora. Tá? Fique espertos com isso. Fora dos 3, mas dentro dos 200. Aqui não, ele fala que todos escolheram. Então ficou fácil. Basta eu verificar o total que eu já tenho escrito aqui dentro. E desse total, 200 menos é a resposta. Porque o único trecho que falta é essa interrogação aqui. Tá? Então a resposta seria 200 menos o que eu já tenho. 50 mais 10 mais 20 mais 40 mais 30 mais 15. Uma maneira rápida de fazer isso, gente, era pegar o A, que eu já sei que é 120, e somar só o que está fora, o 15 e o 30. Tá? Seria fácil também. Então aqui, somando tudo isso, de uma das formas que eu falei, vai dar 165. E 200 menos 165 dá 35. Portanto, o gabarito dessa questão está na letra C. 35 consumiam somente o produto P3. Bom, gente, como eu falei, esse conteúdo é extenso, né? Se for contar conjuntos, funções, então eu optei por dividir. Nós estamos fechando aqui a primeira parte e ela vai ter continuação.